Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. João Batista seria a reencarnação de Elias? O Espiritismo fala que houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista, baseado na seguinte expressão de Jesus que se encontra em Mateus 11,14, que diz: Se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Amados irmãos, esse assunto tem causado muita polêmica, muitos discordam do Espiritismo, como é o nosso caso, outros apoiam a sua crença, que não é o nosso, mas respeitamos, pois todos nós temos divergência e pontos de vista diferentes. Porém, pela Bíblia Sagrada, dá-se a entender que de maneira alguma João Batista seria a reencarnação de Elias. Veja só, o o kardecismo, o espiritismo, eles pregam que a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea em um outro corpo. Eles pregam isso, que a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea em outro corpo. Mas quando abrimos a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, 2 de Reis, capítulo 2, verso 11, está escrito: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo e cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu aos céus um redemoinho. Observamos que só o fato de Elias ter sido elevado aos céus refuta a ideia do Espiritismo de que ele reencarnou no corpo de João Batista, pois se Elias não morreu, como pode reencarnar? A reencarnação prega que o Espiritismo, melhor falando, prega que a reencarnação é a volta da alma do espírito à vida corpórea em um corpo diferente. Mas para isso, para a pessoa reencarnar, tem que morrer. Mas o texto de 2 de Reis 2,11 diz que Elias não morreu. Então o fato de Elias ter sido elevado aos céus refuta essa ideia. Então se Elias não morreu, então não pôde reencarnar em João Batista. Já aqui acabaríamos com seus argumentos. Mas eles ainda utilizam outro texto, que está também em Lucas 1,27, que diz: irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. O texto continua falando o seguinte: para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eles pegam essa expressão da seguinte forma, dizendo que no espírito e virtude de Elias, dá-se a entender que de fato João Batista seria a reencarnação de Elias. Mas veja só, a expressão no espírito e virtude de Elias quer dizer que João Batista deveria dar prosseguimento ao ministério profético de Elias e não que ele fosse a reencarnação, porque falei, se eles pregam que para a pessoa reencarnar é necessário que a pessoa tenha morrido, e se Elias, de acordo com 2 Reis 2,11, não morreu, então como poderia ser a reencarnação? De fato não poderia. Então João Batista seria a reencarnação de Elias? Biblicamente falando, não. Respeitamos os irmãos espíritas, temos uma visão bastante diferente da deles, porém eles afirmam uma coisa que a Bíblia não afirma de hipótese alguma. Pois observamos aqui que os textos que eles usam estão fora de seu contexto, e quando analisamos a Bíblia de um contexto de uma forma geral, observamos que não era a mesma pessoa. E sim, a expressão, repito, que eles utilizam no espírito e virtude de Elias, significa que João Batista dava, ou deu, melhor falando, prosseguimento ao ministério profético de Elias, e em hipótese alguma seria a reencarnação do mesmo. Espero ter ajudado você. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Deixa aqui na barra de comentários, que será um prazer ter a sua interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus vos ajude e que Deus vos abençoe.